Olá, meus amigos e minhas amigas. Boa tarde, bom dia, boa noite. Para todos aqueles que nos ouvem aqui, mais uma vez aqui no ABcast, o podcast da Bcrypto. Eu, Bernardo Suru, sou CEO aqui da Bcrypto e vamos hoje conversar sobre um dos temas que eu adoro. Apesar que todos os temas que passam por aqui eu adoro, mas esse em específico ele tem um pedacinho especial porque ele toca o coração de todos nós. Ele toca o coração dos brasileiros, ele toca o coração de vermos histórias, né, que avançam, e que criam, e que constroem, e que, nesse caso aqui, constrói a criptoeconomia no Brasil. Então, para isso, nós vamos hoje conversar sobre empreendedorismo no mercado cripto, a construção desse mercado. E estão aqui comigo o Christian, CFO da Urban Crypto. Christian, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. E o Júlio, que é CEO também da Urban Exchange. Urban Crypto legal. Exchange. Errei. Isso aí. Urban Exchange. Urban Exchange. Isso aí. Urban Crypto Exchange. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço, meus amigos. Antes tinha outro nome, não era Urban Exchange. Não, era Invest Credit. É, Invest Credit. E aí mudamos. Exatamente. Fizemos um rebrand, melhoramos aí para ter uma identidade aí com o mercado. Mais próxima, Exatamente, urbano. Isso. Mais próximo. Associamos a questão de ter uma identidade mais próxima com a sociedade, né? De ter aí as pessoas entendendo o quanto é importante ter uma marca que ela se vê fazendo parte, né? Ela estando integrada com a sociedade. Poxa, isso é muito legal. Então, por isso que meu nome é Urban. Exatamente. Urban, eu gostei do nome. Quanto tempo que já está com esse nome, o Urban, que vocês fizeram o rebrand? Isso foi janeiro de 24. Janeiro de 24, né? Isso aí. Janeiro de 24. Christian, me fala uma coisa, meu amigo. Primeira pergunta pessoal que eu não tenho. Quanto tempo você está no Brasil? 12 anos. 12 anos no Brasil. O que te trouxe aqui para o Brasil? Qual foi o grande motivador? Na verdade, eu vim trabalhar com a família. Veio trabalhar com a família. E aí... E depois o amor me trouxe para São Paulo. O coração brasileiro te trouxe. E hoje, mais espanhol ou mais brasileiro? Brasileiro. Mais brasileiro, né? Mais brasileiro, né? Me conta uma coisa, qual foi o seu primeiro contato com o mundo cripto? Como foi esse primeiro contato? Eu imagino que você já trabalha, então, já venha há 12 anos trabalhando com o mundo cripto, ou não? Como é que funciona isso? Comecei a trabalhar no mundo cripto em 2017. Caí no mercado... Começamos juntos. De paraquedas, literal. Sim, eu trabalhava na época para uma correspondente cambial. Um dia apareceu no escritório uma pessoa para conversar lá com o nosso diretor, falando que era P2P e que dava para comprar Bitcoin e enviar para qualquer lugar do mundo. E como éramos correspondentes cambiais, o diretor falou, investiga. Atrás. Aí comecei a estudar, comecei a pesquisar e nunca mais saí. Caramba! Caramba! E, Júlio, e você? Como foi, Júlio? A minha história vem do mercado financeiro tradicional. Venho aí desde 2002, comecei a trabalhar em banco. E aí passei por algumas instituições, Santander, Itaú. E em 2016, eu comecei a atender alguns clientes, que eu atendi o segmento pessoa jurídica, né? Comecei a atender alguns clientes que estavam ingressando no mercado cripto. E aí, com a proximidade, eu fui tentando entender um pouco mais, né? Fui achando aquilo interessante, né? Operações com grandes volumes. É um mercado que as pessoas não entendiam, né? Até para nós, o próprio banco era algo novo. E aí, conversando com os clientes, eles me explicando, e às vezes alguns volumes diferentes, né, e atípicos, vinham questionamentos e eu começava a ter que ir atrás disso aí, entender. E justificar. E aí eu comecei a entender um pouco mais, e aí peguei gosto, e aí não consegui sair mais. Em 2019, foi minha 19 para 20, foi minha última passagem por instituição financeira tradicional. E aí foi quando eu ingressei de fato, foi quando começou
a Invest Credit, né? Como eu falei no começo. Aí você entrou no mundo do empreendedorismo mesmo. Exatamente. Aí você falou, Foi vou quando empreender nisso. Vamos tocar aí esse mercado diferente, vamos tentar, vamos ingressar nele de forma mais objetiva e tentar aí se desenvolver e ajudar ele a crescer com ele, né? E aí estamos nele, estou nele até hoje. Caramba, a gente está falando então... eu acho interessante porque vocês dois têm uma história muito parecida. Vocês dois vieram também do mercado financeiro tradicional e pularam para cá justamente pelo contato. Exatamente. Foi No pelo meu caso, contato. sim. E a Urban foi, no caso, primeiro a Invest Credit foi a primeira iniciativa de vocês na área? No meu caso, sim. Sim. Quando saí do banco, né? Quando deixei, foi ali naquela época de pandemia, o mercado, e eu deixei o banco por conta da pandemia, né? O banco estava num processo, não sabia o que ia acontecer e as pessoas em casa, foi muito, gente, né? Assim, aconteceram muitas coisas, né? Sim. E aí eu já estava um pouco envolvido com as pessoas que atuavam no mercado. E aí o mercado de cripto, ele não para, né? 24/7 o tempo inteiro. E aí eu falei, então vou ter que procurar alguma outra coisa para fazer. E muita gente em casa. E aí, como já estava atuando nele, falei, vou investir um pouco mais. Legal. E aí foi quando assim, a coisa foi tomando forma, foi crescendo. E aí a gente foi se conectando com outras pessoas que também já atuavam, né? Os próprios clientes que a gente já atendia, esses clientes foram crescendo mais, fomos abrindo outros clientes, e aí a coisa foi crescendo, e aí... E estamos aqui. Exatamente. Estamos aqui. Mais ou menos isso. É engraçado isso, a vida vai conduzindo, né, para um lado, e a gente for pegar o barco que for levando, realmente, ela vai conduzindo para um lugar legal. Ô, Cristian, como foi o seu processo também nesse O meu foi um pouco diferente do Júlio. Foi? Assim, eu sou apaixonado por administração e finanças. Sim. Então, sempre trabalhei na área da parte financeira e administrativa das empresas, né? Aí, quando eu entendi o conceito de como é que funcionava o mercado cripto, eu pensei, vou fazer algo para mim mesmo. E montei uma empresa de consultoria e serviços financeiros. Aí eu ajudava outras empresas do mercado que trabalhavam com cripto a estruturar sua operação. Porque no início do mercado, todo mundo sabia que tinha que comprar e vender. Mas, como o pessoal não vinha de mercado financeiro, era mais pessoal que tinha entrado no mercado em si, ele não sabia estruturar um fluxo para a empresa funcionar, né? E me especializei em ajudar outras empresas a estruturar a parte operacional deles, né? Para que a operação funcionasse bem. Isso daí me levou até o Júlio. Então, comecei prestando serviço de administrativo para a Invest Credit na época, né? Esse conceito de ajudar os outros a estruturar, sendo que as operações eram majoritariamente manuais, né? Via WhatsApp, Sim. Telegram, não funcionava. Terminou virando uma empresa de desenvolvimento de software para empresas do mercado cripto. E hoje a empresa de desenvolvimento de software, né, pertence à Urban e, consequentemente, eu faço parte da equipe da Urban hoje. Que legal. Como as coisas vão se juntando, né? Sim, sim. É um caminho engraçado. Hoje a Urban ela tem quantos funcionários? Hoje nós... Inclui todo mundo. Precisa incluir desenvolvimento, precisa incluir... Porque eu já estava conversando com o Cris ali embaixo, a gente estava falando, não, mas se tira aqui, não, mas... Considerando a equipe toda, desenvolvimento, para terceiros... Diretos 6 e indiretos 10. Diretos 10 hoje. Diretos 10. A estrutura enxuta e assim, a ideia é, de fato, fazer algo, otimizar ao máximo, né? A equipe enxuta, porém, com funções específicas e tentando tirar o máximo de cada um. Acho que isso é o meu conceito. Né? Well, a tecnologia está aí para isso. É isso. Né? Acho que uma justificativa boa é isso, tentar tirar o máximo da melhor forma, e até porque tudo que a gente vem desenvolvendo dentro da empresa é justamente para tentar ter a melhor entrega da melhor forma, nas melhores condições, e é tudo pautado em tecnologia, né? Então, ter as melhores pessoas, ter as melhores ferramentas, né? Isso é o que a gente é para isso que a gente trabalha no dia a dia lá na Urban. E quanto tempo nós já estamos falando de Urban? A gente está falando desde 2019? 2020.
2020 para 21, quando a gente começou de fato. Pegou, já pegaram ressaca no mercado? Foi finalzinho de 20, foi final de 20, eu faço associação ao nascimento da filha. É legal. Ela nasceu em 19, eu fiquei mais um tempo, foi 20, foi final de 20, começo de 21. Que legal. A gente começou a namorar, namorar porque assim, como a gente falou, assim, era uma época extremamente complexa, porque você não sabia o que ia acontecer, né? Tava todo mundo com muito medo, né? A época de pandemia realmente mexeu com tudo, né, cara? Tudo. Mexeu não só com os negócios, mas mexeu com a relação humana. Sim. Foi uma época de incerteza. Agora as novas gerações, quando forem olhar para isso no passado, vai falar, foi só se isolar em casa. Não foi só isso, né? Era um acordar de manhã, você ligar a TV e falar, e aí, o que vai acontecer, né? Exatamente. Você E o que eu vou fazer? Eu vou sair, né? não vou sair? Posso sair, não posso? Será que vai ter alguém? Foi complicado. Foi complicado, uma época de muita incerteza. E hoje a Urban, qual que são os negócios dela? Quais são os produtos dela? A gente tem hoje a plataforma de negociação, né? Então, nós somos uma exchange, mas não uma exchange convencional. A gente não trabalha com booking, tá? E eu considero a Urban uma exchange não custodial. Não custodial. Porque a gente não mantém custódia de recursos do cliente. Que legal. Então, assim, a gente faz intermediação, você pode comprar, você pode vender, comprou, sacou, vendeu, sacou reais. Então, a gente não faz custódia. Além disso, nós temos operações de arbitragem entre exchanges, tanto nacionais quanto internacionais. E também participamos no mercado de market maker, dando liquidez para algumas exchanges. Que legal. Hoje, em termos de posicionamento, em termos de volume, como é que nós estamos em termos da Urban, olhando o volume hoje no Brasil? Eu considero a Urban como uma empresa de médio porte. Médio porte. Então, que legal ver isso, que legal ver. Muito legal. Christian, me fala uma coisa. Qual que é a visão sua sobre o mercado brasileiro? O que você acha que... Porque o mercado brasileiro ele vem passando por evoluções, né? Eu imagino que em 2020, 2019, né, quando eles começaram de fato a estruturar, em 2020, quando vocês já tinham estruturado, eu imagino que tinha um cenário. Hoje a gente tem um outro cenário, né? Estamos falando de 5 anos depois. Que 5 anos no mercado cripto seria equivalente a quanto? Uns 15, Júlio? Acho que é isso. No mercado tradicional, um pouco mais, hein? Um pouquinho mais, né? Uns 20, né? Uns 20, 25 anos. 25 anos. É muito rápido. É muito rápido. E é muito intenso, né? Exatamente. O que você enxerga que mudou muito, que transformou? O que mudou no nosso mercado? Eu acho que tem 2 fatores importantes. Assim, o primeiro é que no início era mais, vamos dizer, P2P, né? Comprando e vendendo aqui e ali. Mais pessoas isoladas, tentando ali. Hoje já temos bastante institucional entrando no mercado, ainda não os grandes, agora com a regulação vai começar a entrar. A entrada do institucional, ele faz com que o mercado tenha uma credibilidade maior, então nós temos uma entrada maior de varejo dentro do mercado. Isso é interessante. E, além disso, a entrada do institucional, ele fortalece outros produtos, como tokenização, por exemplo. Então, hoje, por exemplo, o mercado brasileiro ele tem um percentual pequeno de participação de varejo, tem menor ainda em ações, né, em bolsa brasileira, mas o mercado cripto, o percentual ainda é pequeno. E o institucional entrando de verdade dentro do mercado, a regulação saindo, trazendo um reforço, né, trazendo uma tranquilidade maior para o investidor, o mercado brasileiro deve crescer bastante nos próximos anos enquanto a retail, né, a varejo. Isso foi essa mudança. Eu poderia dizer o quê? Que o mercado se tornou mais robusto, se tornou mais profissional, sim, mais corporativo, mais institucional, é isso? Sim, e isso também afeta a própria indústria. Se no início do 2018, 2019 até 2020, nós éramos deficitários enquanto a cripto no Brasil. Nós precisávamos importar cripto de fora para poder atender o mercado brasileiro. Hoje, você começa a perceber que essa balança está mudando. Verdade. Institucional entrando, já tem um volume maior na parte local, né? Depois você tem gateways de pagamento internacionais que estão facilitando que o e-commerce brasileiro possa vender fora do Brasil, trazendo esse recurso deles aqui para o Brasil em cripto. Então, nós temos
estamos tendo uma entrada maior de cripto no mercado brasileiro, o que está fazendo que a gente não tenha aquela dependência gigante que nós tínhamos no início da importação de cripto. E isso aí também favorece o preço dos ativos, né, para que o varejo, o cliente final, tenha um preço melhor. Então, deixa eu ver se entendi. Então, basicamente, nós estamos falando que hoje nós evoluímos quanto de participações isoladas P2P para empresas, né? Então, o mercado. Nós começamos a ter uma entrada de institucionais aqui no jogo também, aqui, inclusive no Brasil. O volume brasileiro aumentou, estamos deixando ali de ser deficitários em cripto e passando a ser... Eu acho que não superavitários ainda, né? Eu acho que... Ainda falta para a gente equilibrar a balança, né? Mas já dá para perceber que o fluxo de entrada já está... Não é a mesma coisa igual antes, que tipo 90% do volume brasileiro vinha de fora. Vinha né? de fora, é verdade. E isso faz com que o player que está trazendo a cripto de fora escolha qual que vai ser o preço de venda. Isso é interessante, isso é interessante. E você me falou muito sobre o processo regulatório, né? Que pela visão é que cada vez mais vai vir mais institucional, vai entrar mais institucional aqui no Brasil. Né? Nos Estados Unidos a gente vê bastante os players institucionais já jogando, né, no mercado, apesar de não existir regulação ainda, né? O mercado brasileiro, em termos de regulação, está mais avançado. Mas você acredita que isso vai ser um movimento importante em termos de atuação? Eu acho que hoje todas as empresas, os grandes players do mercado financeiro, eles já perceberam que cripto é o futuro. Porém, você tem o institucional, que ele gosta de risco, e ele já está no mercado, já está começando a ter atividade em cripto. E depois você tem o institucional que ele é conservador. O conservador ele precisa de uma segurança jurídica. E isso aí o que vai trazer é a regulação, né? Júlio, é um ponto, né? Vocês foram a primeira que tiraram... Vocês foram uma das 9 primeiras empresas que tiraram o selo AB Cripto, né? E parte desse processo se passou também por essa necessidade de institucionalização, né? Sim, então, cada vez mais vocês vêm construindo... Eu acho isso interessante, né? Porque muita gente confunde empreendedorismo com a evolução do empreendedorismo, né? Que é evoluir na empresa, evoluindo controles e práticas, com apenas ter um negócio, né? Essa é uma coisa evolutiva, né? O que levou vocês a participar do selo, a trazer... Está envolto nessa questão regulatória também, está envolto nesse processo de estruturação, o que levou a Urban a buscar também estruturar, mostrar essas práticas, mostrar essa estruturação? Bom, desde quando foi constituída a Invest, a Urban, a gente sempre prezou por critérios, né, de aceitação, né, e de controle muito específico para a gente poder atender o cliente da melhor forma, né? Tentar blindar, né? Porque eu venho do mercado onde, trabalhando em grandes instituições, a parte de conheça o seu cliente, ela sempre foi muito presente na minha vida. Fazer a parte da cultura, né? Exatamente, né? Entender, trabalhar da melhor forma. E assim, e quando você tem, né? Aquela coisa da integridade não é negociável, exatamente, né? Assim, assim, por que foi extremamente importante estar próximo desse processo junto à Bcrypto, né? Junto da questão do selo, da questão, né, de ter a parte, né, de tudo que foi feito para que conseguíssemos, né, o selo com vocês, né, a parte de documentação. E foi fácil, né? Foi tranquilo. Foi super tranquilo, enfim. Né, todo o processo né, todas as exigências, né, por parte do... né? A Deloitte, né, que fez o trabalho, né? Foi uma empresa independente que foi lá fazer o trabalho, né? Foi tranquilo o trabalho, né? Foi assim, super, não teve... Foi bem... assim, mas, na verdade, tiveram muitas exigências, né? Foi um processo... Não foi fácil, foi um processo bem entre aspas, complexo, mas, assim, mostrou que a gente está no caminho certo, né? Que tudo que foi feito, todo o trabalho que nós tivemos ao longo desses 5 anos... valeu a pena, né? Isso é bom. A documentação solicitada, tudo que foi apresentado, o processo feito. Eu acho que fomos coroados, né, com o selo após tudo isso que foi feito. Então, valeu a pena, valeu e está valendo a pena, né? Então, fazer parte de tudo que vem sendo construído, né? Acho que tá sendo bem gratificante para a gente. Eu acho, Bernardo, que o selo ele tem
dois valores, não só um. Assim, não é eu entrei para me candidatei para o selo e eu me certifiquei. Assim, para mim, para a empresa, ele traz dois benefícios. O primeiro é que se você passar, você vai ter o reconhecimento de que você é uma empresa certificada. Perfeito. Certo? E você vai ter o reconhecimento do mercado porque você tem o selo. E o segundo é que o processo para você obter o selo, ele te traz um crescimento dentro da tua estrutura. Ele vai ajudar você a melhorar os processos, porque às vezes muitos processos você pode estar fazendo, mas não estar fazendo do jeito certo, às vezes você não está documentando. Perfeito. E ele vai te ajudar a você estruturar a tua empresa enquanto governança. Ele traz essa transferência de conhecimento, né? Porque ele vai, ao mesmo tempo que você está se certificando, ele está te ajudando a aprimorar os teus processos internos e a tua estrutura de governança. E vocês estão sempre observando também atitudes regulatórias, ações regulatórias, né? A UBAN vem se preparando para isso também, tem essa visão do que está sendo construído. E a pergunta é como é que o selo encaixa nisso tudo, na sua visão também, enquanto governança, tudo isso? Assim, no final, eu entendo que o selo ele segue um padrão internacional, certo? Esse padrão internacional, o Banco Central também adopta para fazer as auditorias dele. Então, é como se fosse uma pré-avaliação para a licença. É do jeito que a gente enxerga. Ou seja, um avaliador antes do regulador. Isso é um bom processo, né? Isso é um bom processo. Como é que vocês estão enxergando o processo regulatório brasileiro, né? Em termos de exigências, em termos de preparação? Vocês já estão se preparando? Como é que está essa evolução em termos dessas discussões? Que esse ano foi super ativo, né? Sim, sim. Foi tranquilo. Foram só 3 consultas públicas com previsão de sair regulações. Todo mundo precisa se adequar. E, pelo que eu estou entendendo, eu quero estar na dianteira. Já quero estar... Quando soltar o play, eu já estou dançando essa música faz tempo, né? Sim. Essa é a ideia. Essa é a ideia, né? Assim, conversando, assim, essa proximidade que a gente tem, né? Todo o suporte dado e tudo que é passado para a gente sempre procura seguir a risca, né? Tudo que é falado, tudo que nos foi passado, para tentar estar preparado, de fato, quando tudo isso... Quando a música começar a tocar, né? Exatamente, né? Então, essa fase pré, né? A gente entende como sendo extremamente importante, porque tudo que a gente vem fazendo, nada é feito, nada dá para fazer do dia para a noite. Né? Tudo vem sendo construído, né? Assim, porque são muitas coisas, né? Então, conversando com algumas pessoas, com o mercado, né? Em alguns eventos que as pessoas entendem como, não, depois a gente vê, não, isso, e não é, e não é vai isso. postergando, né? E assim, mas às vezes não dá para postergar uma coisa não como dá, essa. assim, não. Só que se conselho fosse bom, não vendia, né? Assim, a gente procura simplesmente dividir aquilo, as boas práticas, né? Então a gente vê valor naquilo que nos foi proposto, né? E por isso que nós estamos aqui, né? Foi por isso que a gente escolheu fazer parte disso e seguir o processo e acabou dando certo, e hoje a gente tem o selo. Mas... E até um ponto que eu vejo... E aí, Christian, até trazendo, acho que um ponto que... Sempre nas nossas conversas, sempre assim, não... A regulação que vir, né, nós vamos adaptar, estamos nos preparando para isso. Como é que a UBAN está se preparando para o processo regulatório? Que, claro, o selo foi uma parte dele, eu entendi. Né, falando, não, vamos nos colocar primeiro a prova aqui, para depois colocarmos a prova, né, em outras coisas. Como é que vocês têm se preparado para o processo regulatório, que a gente sabe que vai ser dado em algum momento, não sabe quando ainda, né, mas vai ser dado em algum momento, assim, provavelmente no final do ano, hoje, quem sabe? Hoje você tem dois caminhos, né? Nós temos as consultas públicas que foram feitas, né? Com a documentação provisória que o Banco Central publicou sobre o que vai ser exigido. Então, isso aí é uma parte que a gente começou a adequar a empresa para atender todos os critérios que já começando a adequar já desde agora, a diferença é que ele vai virar norma ou não. Já está já partindo daquele lado. Esperando que depois o final não seja totalmente diferente daquilo ali. E depois o Banco Central ele já regula outras empresas de outros segmentos. Sim. Então, no final existe meio que um padrão
entre todas as licenças de empresas que o Banco Central regula e depois cada uma tem a sua tipicidade, né? Até a própria regulação proposta para as empresas cripto, as PSAVs, está sendo baseadas na DTVM, né? Que é um padrão já. Então, por exemplo, os conceitos que a gente entende que são mais importantes, por exemplo, a parte de governança e compliance, né? Que para isso serviu o selo da Bcrypto, né? Depois você tem a parte de auditoria contábil, que a gente também já está se preparando, fazendo auditoria contábil dos balanços dos anos anteriores. E depois a questão de cibersegurança, né? Porque para um mercado que trabalha sempre com tecnologia... Recentemente a gente observou alguns ataques até especializados, né? Então, cada vez mais o crime também está especializando, né, no mundo cripto, Sim. né? Então, acho que é uma vertical importante realmente. Então, a atitude está sendo realmente já considerar o padrão já como sendo, vai ser esse padrão, espero que não mude. Eu acho difícil mudar, né? Porque normalmente você dá bronca para depois você aliviar, né? Então a gente já está se preparando para o pior, que teoricamente é o que eles já publicaram. Perfeito, perfeito. E como é que tem sido esse processo, essa evolução, Júlio? Como é que tem sido esse processo de ajuste, adequação, tá à frente da empresa que está em constante processo de evolução, né? Sim, assim, para a gente, como o Christian mesmo falou, assim, como para a gente é um processo recorrente, né? A gente está fazendo isso diariamente e a gente já vem fazendo isso há algum tempo. Quando você tem disposição e você tem energia e você se dedica, né? Acaba acontecendo de uma maneira, assim, hoje até que tranquila, né? É um processo, como a gente falou, a gente não sabe quando vai acontecer. A gente espera que aconteça logo, né? Mas a expectativa até essa, de uma ansiedade, só que a gente, vamos acontecer logo. exatamente, vamos assim, então é um processo, entre aspas, assim, natural, mas de ansiedade, né? De ansiedade para que aconteça o quanto antes, porque a gente quer que a coisa se institucionalize, né? Apareça, né? Exatamente, que tire o rótulo, né? Porque para a gente é ruim, assim, a gente que está no mercado há muito tempo, a gente vê algumas coisas que já aconteceram, né? Que não foram interessantes para o mercado cripto, né? Então agora com tudo isso que se mostra, né, a acontecer aí no futuro, né, com relação a Banco Central, a gente está muito otimista, né? Isso é bom. Existe um otimismo, de fato, da nossa parte, né? Isso é bom porque normalmente a gente tem um processo que muitas vezes se olha, principalmente processo regulatório, principalmente no Brasil existe muito essa cultura de falar, vai colocar a mão, vai atrapalhar. Não, historicamente não é o caso do Banco Central, né? O Banco Central normalmente... Eu acho, Bernardo, que esse sentimento de, tipo, vai atrapalhar, vou ter que mudar, para as empresas do mercado cripto, ele é diferente. É diferente. Porque o mercado cripto, ele evolui constantemente. O que servia há 3 meses atrás, hoje não serve mais. Então, você está constantemente tendo que mudar a tua atividade, né? O teu foco, o que você vai fazer amanhã. Então, a regulação, no final, é a mesma coisa. Começamos há 2 anos atrás, até agora não sabemos o que vai ser, cada dia sai um pouquinho de informação e a gente continua se adaptando igual que fazemos no próprio mercado. É uma constante, né? Assim, você consegue evoluir vários setores sem ter a necessidade de regulação, mas quando você mexe com dinheiro, não tem jeito, né? Você tem que passar pelo processo, né? Porque afinal você está mexendo com o principal meio de transferência de valores, que é o dinheiro, né? Da sociedade, né? Então você precisa passar por esse processo regulatório. Né? E aparentemente é um desejo comum. O mercado quer que saia. Precisa, né? Não é que quem trabalha com isso há muito tempo e quer ver a coisa acontecer. Cris, me fala uma coisa, como é que os clientes têm visto esse movimento, né, olhando, né, os clientes pedem muito, também estão ansiosos também pelo processo regulatório, como é que... Assim, hoje, por exemplo, na Urban a gente atende 2 perfis de cliente, né? A gente atende perfil institucional, outros intermediadores, né? Outras mesas OTCs, outras exchanges, e atendemos também varejo. Então, ali está meio uma discussão, Entendi. porque eu entendo que para o cliente varejo,
Eu quero regulação, eu quero estar mais protegido, eu quero saber que estou trabalhando com uma empresa que é confiável, né? Que tem que tá sendo supervisionado, né? E depois você tem o lado do perfil institucional que a gente atende, que é P2P, OTC, sabe? Ali eu acho que a confusão é maior. Entendi. Porque o processo regulatório do jeito que chegou para o mercado, né? Ele chegou com uma exigência patamar meio alto. Entendi. Então o mercado brasileiro ele é muito pequena e média empresa. Sim. A regulação que chegou para o player grande é tranquilo, ele já faz isso aí no dia a dia dele, vem de banco, vem de, sabe, de grande empresa. Agora, para o pequeno e para o médio, eu acho que a exigência está muito acima do que hoje ele tem dentro da estrutura dele. Inclusive, tem clientes, por exemplo, que já ligaram para a gente e falaram, eu não vou entrar na licença, não vou nem pedir, porque para mim o aumento de custo de adaptar a minha infraestrutura não compensa pelo volume que eu tenho hoje. Eu não comporto. Então, assim, eu acredito que depois da regulação, o mercado, como se os players do mercado vai mudar. Vai ter uma modificação, até transferência, né? Vai ter... faz parte do processo, né? Eu acho que é natural. E como é que, com esses perfis tão distintos, né? Com esses dois processos, como é que você faz o seu processo de relacionamento com o cliente? Isso é interessante. Porque normalmente a gente tem um perfil só, né? Um trabalho perfil só. Como é que você atua com esses dois perfis em relação ao atendimento, a relacionamento com o cliente? Eu acho que é complicado, mas é fácil. Assim, cada tipo de perfil ele tem uma necessidade. Então, quando você vai para um perfil institucional, ele precisa de tecnologia, ele quer trabalhar com API. Ele quer trabalhar muito com a parte automatizada, né? Quando você vai para um perfil mais retail, uma empresa que é a nossa, de médio porte, comparado com uma das grandes exchanges internacionais, é difícil você concorrer em preço. Então, a gente quer o perfil de cliente que ele quer ter o atendimento personalizado. Entendi. Que eu quero comprar cripto a primeira vez e eu não sei como funciona. Uma grande exchange não vai me atender, mas você pode vir para a Urban, entrar em contato com o nosso suporte, ele vai te indicar como é que funciona uma wallet, como é que você tem que fazer. Então, legal, vocês têm todo esse processo atendimento mais consultivo. Um atendimento mais consultivo, né? E isso é um diferencial da Urban. Né? Essa proximidade de orientar o cliente no... Não só o canal tá aí, faça Exatamente, aí, não, você faz uma ligação, conversa com a pessoa. Tem um canal direto, onde se ele tiver dúvida, orientar como é feito. Que legal, isso é interessante, né? Porque a gente vem por um processo de digitalização, empresas que naturalmente já nasceram completamente digitalizadas, por óbvio, né? Mas que cada vez mais o homem se afasta, né? O cliente se torna acesso à máquina, né? Seja máquina formulário, seja autoaprendizado, seja uma inteligência artificial que esteja atendendo. Não, vocês estão ali mais próximos ali, realmente, da pessoa. Sim. Que legal, que legal. E na relação de que vocês observam, né, quanto futuro, né, assim, no mercado, né? O que vocês observam aí de próximos passos, de proximidade? Como vocês observam o mercado brasileiro nesses próximos anos? Olha, minha posição, né, minha visão com relação ao mercado brasileiro é um mercado cheio de oportunidade, né? Muita coisa para acontecer. A regulamentação ela acho que é um divisor de águas, né? Mas independente disso, o mercado vai continuar crescendo, vai continuar evoluindo, porque isso é nítido, né? Que o mercado ele não para de crescer, mesmo só com a possibilidade da regulamentação, nós vimos o quanto ele evoluiu, né? Verdade. Então, eu acredito que tem coisas muito boas para vir aí no futuro com relação ao mercado, bastante otimista. Tá otimista. Não deixa de ser grau interessante. É um termômetro importante. Sim. Mas é isso, assim. Acho que o mercado brasileiro é um mercado que tem terra de mato alto, né? Terra de mato alto. Acho que tem bastante coisa para acontecer. Isso é o que eu acho, é o que eu acredito. E você, Cris, você que tem observado também? Eu acho que a gente vai ver uma grande mudança. Sim, hoje o mercado cripto, eu enxergo ele no dia a dia do cliente final, né, do usuário. Sim. Como se você estivesse comprando renda variável, como um ativo em si. No que eu só compro, eu vendo, faço meu investimento
e acabou, né? E eu acho que a gente vai ver uma mudança muito grande de cripto como ativo, como investimento, a cripto no dia a dia. A ele ser utilizado diariamente para a tua vida cotidiana. Isso é algo também que eu sei também para começar a ver. A gente começa a ver alguns movimentos em relação a isso, né? Mas eu também creio muito nisso, que a gente vai começar a ter utilização do dia a dia. Talvez não Bitcoin para compra e venda, né, como as pessoas, né, pensam originalmente assinado, mas pelo menos outros tipos de cripto, né? Sim. Para fazer isso. E hoje o mercado já começou a oferecer muitos produtos e serviços, né, voltados ao dia a dia com a utilização de cripto. Isso é verdade. Então, um cartão de crédito que você pode gastar as suas criptos ali enquanto está investindo. Você não pode fazer isso com uma ação que você comprou. É verdade. Entendeu? É verdade. Aí algumas coisas do mercado, né? Por exemplo, quando você compra cripto, você comprou cripto, tá ali, naquela hora. Ação não, né? Ação você tem que depositar, aí você compra ação, aí do nada o dinheiro some da conta, aí você também não tem ação, o dinheiro fica flutuando por algum lugar e do nada aparece, registrou, você tem ação, né? Passam uns dias, agora você tem ação. E tem empresas indo até pontos de venda, oferecendo serviço para que o cliente receba, para que esses clientes recebam a venda do produto deles através de cripto. Que legal isso aí. Então, assim, então tem muitos movimentos acontecendo, como eu falo, a gente fala, tá em constante evolução, né? Esse mercado tem oportunidade de todas as formas, né? Ô, Júlio, então, estamos só no início, é isso? Só no início. Só no início? Só no início. Pô, mas já aconteceu tanta coisa, isso tá só no início? É só início. Tem muito ainda, né? Tem muito para acontecer. Tem muito que eu brinco também, você vê, Cristian? Eu falo assim, o pessoal fala assim, não, mas nossa, já jogamos tanto, já foi bastante tempo de jogo. Eu falei, então, só passou os 3 primeiros minutos do primeiro tempo, ainda temos o segundo. Assim, já jogamos muito sem a regra. Sem a regra. Sem a regra, né? É isso, assim, imagina quando tiver a regra, agora pode. Então, assim, com a regra, você vai jogar dentro das 4 linhas, né? É igual esporte, assim, vamos jogar, estamos jogando, né? Sem o regulamento. Agora tem o regulamento, vamos tentar fazer da melhor forma? Sim. E é isso, por isso que eu acho que tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa. Meus amigos, queria agradecer, muito obrigado aqui por terem vindo, terem aceito esse desafio, esse bate-papo, né? Assim, poxa, prazer tê-los aqui, espero tê-los de novo aqui, para a gente poder conversar mais um pouco. Vamos falar um pouquinho quando voltar quando o Banco Central publicar as licenças, aí publicar os processos, a gente falar um pouquinho dessa modificação. Será que vai ficar? Será que tarifa fica? Será que tarifa vai? Isso ajuda o mercado? Isso piora o mercado? Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Deixa as coisas ganharem mais previsibilidade, né? Muito previsto também. Mas, Júlio, Cris, obrigado mesmo. Obrigado. Eu que agradeço aí, muito obrigado aí pela oportunidade, bate-papo, bom demais. Vamos aprofundar, vai ter mais. Meus amigos, e para vocês que ouviram esse episódio número 27, sim, agora tem aqui um controlezinho aqui para poder me ajudar a lembrar o número. Vocês que assistiram aqui o nosso podcast, não se esqueça de acessar o Urban. Qual que é o site? Qual que é a rede social? Urban Exchange. Urban Exchange. Sim. Acesse lá o Urban Exchange, nosso associado aqui. Aqui, não esqueça também de seguir a Bcrypto aqui nas redes sociais, no @Bcrypto, no Instagram, no @Bcrypto também, no X, o antigo Twitter, eu não consigo, ainda tenho dificuldade de falar X, é meio estranho, né? No X, né? Mas enfim, aqui no X, no Facebook, enfim, no Spotify, no Deezer, sim, estamos no Deezer também, na Apple Podcast, enfim, no YouTube, em todas as nossas redes sociais, a Bcrypto está presente, pode contar lá, dê seu like, acompanhe, tem muito material vindo por aí, tem muita coisa boa vindo por aí. Muito obrigado, eu espero que tenham gostado, e é isso aí, até o próximo episódio. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.